Bom, Sim. iniciamos então a nossa gravação. Da mesma forma que foi feito nas outras noites, a gente faz a gravação da exposição e depois compartilhamos com os alunos que não possam acompanhar ao vivo a transmissão. Desde já agradeço a participação do Flávio, sempre muito solícito, ajudando nas nossas composições e inventos aí para levar adiante toda a parte de conciliar, compor, mediar, buscar caminhos alternativos e, por vezes, até muito mais eficientes nos problemas jurídicos. Alguns já conhecem o Flávio, alguns que assistirão já sabem o trabalho dele, outros estão vendo pela primeira vez. Então, antes de começarmos a falar do tema principal da noite, quero, né, além do agradecimento, passar a palavra para o Flávio para que ele se apresente. E aí depois a gente começa o conteúdo do nosso encontro de hoje. Obrigado. Boa noite a todos. Para mim é um grande prazer estar revendo alguns que já participaram de um outro evento ao qual eu fui convidado, conhecendo outros. Agradeço a Fernanda também pelo convite. Como a Fernanda já mencionou, meu nome é Flávio, eu sou servidor do Judiciário e atualmente supervisiono o Sejusc, que está sob a coordenação do nosso juiz, Dr. Sérgio Fuschini. Então, estou à frente dos trabalhos voltados para os métodos autocompositivos, conciliação, mediação, justiça restaurativa, que é um braço da mediação, mas que nós não lidamos tão diretamente, tendo em vista que nós temos um setor responsável, que foi feito um contrato do TJ com esse setor, mas a JR também é um dos braços da mediação. Mas eu estou mais à frente dos trabalhos da conciliação, da mediação civil e mediação familiar, e também das oficinas de parentalidade, que é o meu xodó fazer, como vocês sabem, né? E gostaria de agradecer a Fernanda pelo convite. E vamos falar hoje, eu sei que vocês durante a semana vocês já tiveram diversas palestras, como tentar controlar os gastos, negociar dívidas, métodos para tentar chegar a um controle. E hoje eu vou apresentar para vocês, porque muitas vezes a gente coloca todas essas ideologias em prática, mas a gente não consegue sozinho. E aí é onde eu apresento para vocês o Sejusc, e nós vamos falar exatamente sobre o Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Cidadania, do qual eu faço parte. Tu queres que eu já abra os slides? Como tu prefere? Podes abrir. A minha formação, pessoal, que eu não falei, eu sou formado em Serviço Social e Letras, tá? E agora estou cursando algo direcionado à docência, porque algo que me encanta é a sala de aula, é trabalhar com pessoas, aquela coisa direta, sabe? Então, aí, como eu já falei para vocês, o que é o Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, que visa, né, trazer para a população, para os demandantes, para aqueles que precisam do judiciário, uma solução mais amena e menos conflitante na tentativa de resolução dos seus conflitos. Direcionamentos também, a gente dá alguns encaminhamentos, que às vezes eles não sabem a quem se dirigir. Então, todo aquele tipo de informação que a gente pode prestar voltadas para a cidadania, o Sejusc está à disposição. Como é que surgiram os Sejuscs, tá? Os Sejuscs foram baseados nas experiências, num primeiro momento, nos antigos juizados de pequenas causas, tá? E agora, depois, houve juizados especiais, que tem os cíveis e os criminais, e, finalmente, através da resolução 125 do CNJ, de 2010, foram criados os Sejuscs por meio dessa resolução. Tá? Qual é o objetivo do Sejusc, pessoal? É reduzir o número de ajuizamentos dentro do Poder Judiciário, que você sabe que o Judiciário está transbordando de ações, não tem
estrutura física que dê conta da demanda, o próprio poder público não consegue contratar o suficiente, então o Sejusc tem esse objetivo de reduzir aquele ajuizamento de ações no judiciário e não só reduzir, como tentar, através dos métodos autocompositivos, solucionar aqueles processos que já estão em andamento num tempo bem menor, tá? E de uma forma menos agressiva para todos os envolvidos, tá? Rompendo com aquele paradigma que existe no direito, que é da origem do direito, tá? Do olho por olho, dente por dente. Nesse caso, no Sejusc, os demandantes eles passam a ser os protagonistas da história. Eles tentam resolver aqueles conflitos que eles mesmos criaram. Então, é a oportunidade que eles têm e eles vão ficar também, o objetivo não visa somente aquele momento, mas deixá-los preparados para uma situação futura, eles, de repente, nem precisarem procurar o Sejusc ou ajuizar uma ação, porque eles sabem, eles próprios poderão se utilizar das ferramentas que eles vão aprender ali no Sejusc com os mediadores e vão ter uma visão prospectiva. Então, futuramente, alguma situação, porque às vezes a gente está dentro de um problema, tu olhas e tu só enxerga o problema. E quando tu tem um terceiro, que tem alguém que está olhando de fora, ele vai encontrar alternativas para aquele problema que tu estás enfrentando. E o objetivo do Sejusc é esse terceiro auxilia num primeiro momento e, de repente, em alguma situação futura, inclusive para as próprias decisões pessoais, não somente de conflitos, porque você sabe que todos nós temos, inclusive, os nossos conflitos internos, tá? Que a gente seja capaz de encontrar uma solução viável para aquela situação. Quais são as atribuições do Sejusc, então? Preferencialmente, realizar as sessões de conciliação e de mediação, tá? Essas sessões são realizadas pelos mediadores ou pelos conciliadores, que são terceiros imparciais, eles desconhecem o teor do processo, então ali as pessoas, os envolvidos, os demandantes, tanto o autor como o réu, que são chamados de conciliandos ou mediandos, dependendo da modalidade que está sendo utilizada, eles apresentam para esse terceiro interessado a situação e eles tentam orientar, prestar aquele atendimento e conduzir a sessão. E tudo isso baseado na resolução 125 do CNJ. Como que tudo isso é feito, pessoal? São realizadas ações embasadas em métodos autocompositivos. Faz hora que eu falo em autocomposição, mas de repente nem todos sabem. O que seria esse método autocompositivo? É aquele método que as pessoas constroem a solução para o problema. Os próprios envolvidos, eles juntos tentam, através, com a ajuda de um mediador ou de um conciliador, tá? Procurar a solução. Então, visa uma mudança do paradigma do litígio que existe nas relações jurídicas, tá? Abrindo um espaço para uma forma mais harmônica e célere de resolução daquele conflito, oportunizando que os próprios envolvidos possam construir juntos uma solução para aquela querela que eles mesmos criaram. Então, como eu falei, esse terceiro imparcial, que é o conciliador ou é o mediador, ele vai se utilizar das ferramentas necessárias e, com isso, depois vocês vão ver que o conciliador ele pode sugerir, o mediador ele apenas instiga através de perguntas abertas para que os próprios mediandos cheguem a uma resposta, mas, de qualquer forma, o objetivo da conciliação e da mediação é feito dessa forma, tá? Fazendo com que os conciliandos e os mediandos reflitam e cheguem a uma solução que seja plausível para ambos os envolvidos. No Sejusc, geralmente, não existem audiências, tá? Geralmente, a gente chama de sessão de conciliação, sessão de mediação, as quais são coordenadas pelos conciliadores e mediadores. Porém, atualmente, pelo artigo 334 do CPC, já existe a previsão que as audiências de conciliação sejam realizadas no Sejusc. Então, não existe e, ao mesmo tempo, existe. Ou no PMEC, que é o órgão que coordena todos os Sejuscs do Estado,
orienta para que a gente não utilize muito a expressão audiência, e sim sessão, porque é uma forma diferenciada, é uma forma de acolhimento para que as pessoas cheguem no setor, não é aquele ambiente tão totalmente formal, como na presença de um juiz, de um promotor, sabe? É um ambiente mais informal, que eles se apresentam para os mediadores e para os conciliadores, e então, por isso chamado de sessão, porque vem mais de uma reunião entre os participantes, os envolvidos naquela demanda que está em questão naquele determinado momento. O que é a conciliação, pessoal? É uma conversa, uma negociação que conta com a participação de um terceiro imparcial. Ou seja, ele não é nem por uma parte nem por outra. Com que objetivo? Ele favorece o diálogo e, se necessário, ele pode apresentar ideias, tá? Com base nas falas dos conciliandos, tá? Eles vão utilizando as ferramentas que eles aprenderam no curso de conciliador, e eles vão apresentando alternativas de negociação. Na realidade, o conciliando é um bom negociador, tá? Porque ele vai, com base nas ferramentas, naquilo que ele aprendeu, ele vai sugerindo, por exemplo, uma das partes, vamos supor que foi um acidente de trânsito, que os danos resultou em R$ 1.500, tá? E uma das partes quer aqueles 1.500, mas a outra parte está oferecendo 1.000. Aí o conciliador, ele pode, de repente, pegar e, analisando as situações postas ali, propor, dizer, olha, quem sabe a gente pega e, quem sabe, 1.200, não fica bom para vocês dois? Cada um cede um pouquinho, cada um perde um pouquinho, mas chega a um consenso, tá? É utilizado, onde que a gente utiliza as conciliações? Naqueles casos onde não houve vínculo, tá? Houve um acidente de trânsito, uma situação, não existe aquele vínculo de amizade, de parentesco, nem de nada. É uma situação que somente a gente quer resolver aquele conflito e deu, cada um vai seguir o seu caminho, tá? É feito de forma voluntária, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para as partes, tá? Para que eles conciliem, ou seja, não existe, ao menos não deveria existir, tá? De forçar o acordo. A gente procura instruir os nossos conciliadores para que eles tentem fazer com que os conciliandos reflitem, para que percebam que, de repente, aquele processo vai se arrastar por anos, sendo que eles poderão resolver de uma forma mais rápida, mas eles não são obrigados a participar, porque tem o princípio da voluntariedade, tá? E, conforme o artigo, não pode obrigá-los também a fazer o acordo. Artigo 165 do Código de Processo Civil. O que é mediação? Da mesma forma, uma negociação, uma conversa, também intermediada por um terceiro imparcial, que favorece e organiza a comunicação entre os envolvidos no conflito. Só que a única diferença da conciliação para a mediação é que na mediação é nos casos preferencialmente onde houver vínculo anterior entre as partes. Por quê? Porque visa fortalecer esses vínculos que de repente foram rompidos, resgatar aqueles vínculos que de repente estão sendo perdidos, sabe? Então, a mediação tem esse objetivo. Agradeço também que estou vendo bastante os nossos participando, os nossos mediadores, os nossos conciliadores. Eu, como não entendo muito da plataforma, de vez em quando eu enxergo alguns rostinhos ou pela entrada ali, mas pelo que eu estou percebendo, o doutor Sérgio também quer participar, não sei se está participando, mas agradeço a família Sejuski, que está também participando desse webinário, tá? Voltando, os mediadores, então, eles auxiliarão os interessados na compreensão das questões e dos interesses em conflito, de modo que possam, por si próprios, mediante o restabelecimento da comunicação,
encontrarem, identificarem soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Ou seja, vocês sabem como a mediação é voltada para aqueles casos que existe vínculo, tá? Que existia, ao menos, os vínculos. O doutor Sérgio entrou ali. Boa noite, doutor. Obrigado pela participação. Doutor Sérgio, sim, pessoal, já de antemão, é o nosso juiz coordenador do Sejusc, como eu falei para vocês, um juiz que não está medindo esforços depois que ele assumiu a coordenação do nosso Sejusc. Não precisa eu dizer para vocês, a mídia está dizendo, os resultados estão dizendo, e ele realmente é incansável na luta pela implantação da mediação e da conciliação e também pelo trabalho do Sejusc. Meus agradecimentos pessoais, doutor. Flávio, só te interromper um minutinho antes que tu prossiga. Vamos ver se a gente tem aí a sorte de contar, pelo menos ao final, com uma palavra dele, já que fica registrado e também para os que não possam acompanhar ao vivo, né? Vamos pedir aí, ver se ele ao final atende, e aí tu já fica com esse compromisso de chamar ele quando tu puder aí no final da tua fala. Tranquilo, Fernanda. Pode ser, doutor? Pode sim, me chama que eu tô aqui acompanhando. Então tá, tranquilo, doutor. Obrigado. Então, o que acontece, pessoal? Na mediação, os mediandos, eles não podem, pela lei da mediação, propor alternativas, como eu falei antes, que na conciliação eles podiam. Na mediação, não. O que eles vão fazer? Eles vão se utilizar de perguntas. Primeira coisa que eles vão fazer é tentar restabelecer aquela comunicação que geralmente foi perdida. Porque ali é sentimento, geralmente, vou dar um exemplo de um caso que nós poderíamos colocar para mediação. Eu tenho um imóvel, eu me dou muito bem com a Fernanda, tá? E, de repente, eu alugo esse imóvel para a Fernanda. E por situações N, tá? Vamos pegar o exemplo da Covid-19 aí, a Fernanda se apertou e não teve condições de pagar esse imóvel. Eu tentei, esse aluguel. Eu tentei, por diversas vezes, de todas as formas, conversar com a Fernanda para a gente ver como nós poderíamos acertar, mas diante da situação ela não houve, talvez por uma fala minha, houve um desgaste da no nosso vínculo, um ruído de comunicação, e aí a situação ficou mais complicada, mas no fundo, a Fernanda tem aquela consideração por mim, que confiei nela, que aluguei o imóvel, e eu também tenho consideração pela Fernanda, tanto que eu aluguei o imóvel, ela não pedi fiador, não pedi nada, sabe? Então, é nesses casos, a primeira coisa que o mediador faz, ele tenta resgatar esses vínculos, ele tenta resgatar uma comunicação para que as partes consigam validar aqueles sentimentos que possuem entre si e depois, a partir disso, eles começam a utilizar as técnicas peculiares da mediação, que são perguntas abertas, que vão levando ambos envolvidos a refletirem e eles próprios, com a ajuda dos mediadores, vão chegando a uma resposta. Porque os mediadores vão instigando eles a pensar, mas tal coisa. Quando chega no final, eles mesmos já construíram, de uma forma que talvez até imperceptível, a resposta, a solução para aquele conflito que eles mesmos criaram. Então, a mediação, assim, é muito gratificante, é um trabalho que eu gosto bastante. A gente já presenciei algumas situações das partes chegarem ali furiosas, não queriam nem se olhar. E ao término da mediação, além deles conseguirem resolver aquele litígio que estava em voga, ainda saíram, se abraçaram, se pediram perdão, fizeram aquela confissão, de realmente eu estava sofrendo pela situação que nós estávamos passando. Então, vocês verem, o momento de fala, pessoal, tanto a conciliação quanto a mediação, vocês percebem que a gente vive num mundo tão corrido que as pessoas não têm tempo de falar. E na frente do juiz é aquela coisa, tem acordo, não tem acordo, o juiz não tem aquele tempo disponível para ficar ouvindo todas aquelas situações. A gente procura ter um enfoque prospectivo, não deixar que eles lembrem tanto do passado, dali para diante, porque
o que passou, passou, a gente não consegue mudar, mas o futuro a gente consegue, ao menos, fazer uma projeção partindo do presente. Então, o enfoque da mediação é exatamente esse. Mas é gratificante, realmente, uma sessão de mediação. Em relação à duração, que também eu não falei, geralmente as conciliações, elas têm a duração de meia hora, 45 minutos. Se, de repente, é caso, a gente até remarca uma sessão para que, num próximo momento, seja concluído aquele assunto. Às vezes precisam algumas questões que ficaram pendentes de resolução e precisam ser apuradas, a gente pode remarcar a sessão. Já na mediação, a gente coloca em média 2 horas. Mas agora, nesse momento de mediações virtuais, o Dr. Sérgio participou, nós temos muitos dos nossos mediadores aí, houve sessões que duraram 3 horas e meia, mas com um final feliz, sabe? Aquele conto de Cinderela. O interessante é o final, que as coisas deram certo. Porque as pessoas chegam bem resistentes, cada uma com suas razões, e no decorrer do tempo elas vão se dando conta que não vale a pena manter aquele sentimento de mágoa, e acabam caindo em si e percebem que é mais fácil ceder um pouquinho do que continuar aquele processo por muito tempo. E você sabe que, às vezes, a gente ingressa com ação achando que vai ganhar, a gente faz todo aquele cálculo, toda aquela projeção, vai acontecer assim, assim e assim. E muitas vezes, mesmo que a sentença judicial seja favorável ao autor da ação, nem sempre ela contempla todos os pontos que foram pedidos. E ali não, na mediação, a gente chega ao máximo que ambos poderão arcar, e eu acho que fica algo vantajoso para ambos envolvidos. Bem tranquilo. Só um minutinho que travou aqui, às vezes. Sim, Edson, a vantagem que eles têm é exatamente isso, o tempo, né? O Edson, acho que ele colocou ali, porque no momento, esse tempo que eles têm, eles conseguem refletir, sabe? Já não é como numa audiência e outra coisa, como é algo mais informal, ele se sente mais à vontade para expor. Inclusive, tanto na conciliação quanto na mediação, eles podem se utilizar das sessões individuais, que aí eles chamam as partes, primeiro um dos envolvidos, depois o outro, separadamente, se eles estão acompanhados. Não sei se alguém quer perguntar ou colocar alguma coisa. Não? Essas sessões individuais, elas são chamadas de caucus também, tá? Ou sessões individuais ou caucus. Eles chamam, por exemplo, fica o mediador ou o conciliador e o advogado e a parte que aquele advogado representa. E eles escutam, fica... Tá, pensei que tu tinha respondido alguma coisa. Eles conversam com as partes individualmente, com seus respectivos advogados, perguntam o que pode ser trazido no momento que as partes se reencontrarem, em seguida, tá? Depois do retorno para a sessão conjunta novamente. E, muitas vezes, nessas sessões individuais são trazidas coisas que não estavam explícitas, que as partes ali ficaram com vergonha, ou, sei lá, alguma coisa que elas não quiseram colocar. E aí elas acabam trazendo esses sentimentos na hora da sessão individual. E elas, geralmente, os mediadores procuram ter um equilíbrio nesse tempo, para evitar, de repente, o advogado entender ou a parte, que a outra parte foi privilegiada. Para eles deram mais tempo, para mim foi menos tempo. Então, a gente pede para o pessoal sempre manter esse equilíbrio. Até aconteceu um caso que eu vou contar para vocês um dia, que tem que ter tanto cuidado na hora de fazer essa sessão individual. Agora, por último, eu tenho acompanhado bastante, porque como eu fiz o curso, então eu estou aprendendo muito com os colegas e, ao mesmo tempo, fazendo supervisão. Tá? E houve um caso de um advogado que ele chegou furioso no balcão.
mas antes dele ir na secretaria do Sejusc, ele já tinha ido lá na vara da família, pedir para falar com a juíza da família. Na época era o doutor Leoberto, o juiz. Aí a pessoa que o atendeu na vara da família mandou que ele falasse com o juiz do Sejusc, aí ele foi lá no GIGE. Por último, ele se dirigiu no Sejusc. Aí eu fui questionar o que houve, doutor. Eu fui corrido da sessão. Simplesmente mandaram eu e meu cliente sair para fora e ficaram ouvindo só eles. Aí eu tive que explicar para eles toda a situação, sabe? Porque muitas vezes você sabe que a conciliação e mediação é algo novo. E numa cultura de litígio que a gente vive, e que é algo impregnado no direito, né? Eles querem litigar, porque até é uma forma de mostrar para o seu cliente, olha, eu estou trabalhando por ti, eu estou me esforçando, nós vamos ganhar. Então, às vezes, acontece essa situação, como aconteceu essa. Aí eu expliquei para ele, conversei, aí eu tive que interromper, por sinal, a Francine, estou vendo que ela está participando da sessão, e foi com ela, tive que ir lá interromper e explicar, gurias, o advogado se sentiu mal, ele entendeu que vocês não iam ouvir ele, que eles tinham sido corridos. E para vocês verem que o diálogo é a base para tudo, que depois ele agradeceu, voltaram, depois, aí ouviram ele teve um momento de ser ouvido com a cliente dele individualmente, e aí ele agradeceu, foi lá no Sejusc pedir desculpa, que realmente ele tinha interpretado errado a situação, né? Ele não tinha sido corrido. Tá? E quais são as vantagens de uma conciliação e de uma mediação? Por meio desses métodos consensuais de solução de conflito, primeiro, haverá mais respeito à vontade dos envolvidos, tá? Porque eles vão construir aquele acordo. Então, eles vão se sentir sujeitos ativos da construção daquela resolução. É diferente de dizer assim, o juiz determinou que eu tenho que fazer tal coisa. Muitas vezes ele vai ter que fazer porque é uma determinação judicial, mas ele vai fazer muitas vezes contra a vontade dele, porque ele vai se sentir, pelo olhar dele, desrespeitado. Então, numa conciliação, numa mediação, ele vai se sentir respeitado porque a vontade dele... Obrigado, Larissa. Obrigado pela participação, tá? Um abração. Ele vai se sentir realmente respeitado. Mais controle sobre o procedimento, que ele pode ser suspenso ou retomado. As partes poderão, de repente, pedir um tempo para marcar uma nova sessão, tá? E não decidir ali. Ou poderão colocar que, se caso não houver o cumprimento, aquele processo fica suspenso e poderá vir a andar novamente, ser retomado. Privacidade, porque como ali tem a confidencialidade, então eles poderão colocar todas as situações que estão submersas, né? Porque você sabe que dentro do processo depende, Fernanda, os critérios. O mediador, ele mais ou menos ele tem um termômetro. Ele vê a situação. Se ele vê que de repente vai ter condições de, numa sessão, eles chegarem a um acordo, que as conversas em si estão tendendo para uma solução amigável, tá? Eles procuram já resolver, porque ali já está resolvida a situação. Mas se de repente eles veem que há possibilidade de um acordo, mas que você sabe que existe um professor, que é ele que se encarrega de amenizar certos conflitos, certas desconfianças, que é o tempo. Então, às vezes, esse tempo é necessário. Então, remarcar a sessão para que as partes pensem um pouquinho melhor, aí elas até vão clarear alguma coisa que não ficou claro, também vão pensar para trazer novas propostas, e, geralmente, na segunda sessão, há acordo. Os nossos acordos, principalmente, acontecem, tá? A Valesca que está respondendo, ó, por experiência, o percentual de entendimento é em torno de 70%. Realmente, a Valesca é uma das nossas mediadoras, ela atua aqui em Caxias, Gravataí e Cachoeirinha, e eu não sei se vocês viram, mas saiu agora, essa semana, no site do TJ, o nosso Sejusc de Caxias está de parabéns, porque em menos de um mês nós tivemos 3 notícias publicadas
no site do TJ acerca dos trabalhos realizados no Sejusc de Caxias do Sul. Mas isso não seria, nós não teríamos conseguido se não fosse ter essa liberdade de trabalho que o doutor Sérgio nos oferece. A gente consegue realizar os trabalhos com liberdade, sugerir, ele é bem aberto a sugestões e sempre pronto a ajudar. Isso aí é o que facilita bastante. E vocês podem ver que de uns 60... Oi, Carol, bem-vinda! Tá? A Carol, inclusive, mexeu numa das sessões, porque é uma das nossas mediadoras que fez bastante mediações. Ela disse que o guarda-roupa dela já é conhecido pelos mediandos, porque aparecia como fundo. E eu e a minha cama, Carol, tá? Então, assim, ó, voltando, tá? Outra coisa que tem a privacidade, é o momento que eles têm para eles contarem algumas coisas que estão implícitas, que não estão dentro dos autos, tá? E para o processo, no acordo, só vai a resolução final, o que realmente ou deu acordo ou não deu acordo, e nada do que for falado ali vai poder ser utilizado como prova, tá? Então, é sigilo. No início tem uma solenidade, que é uma declaração de abertura, tá? Eu não estou entrando muito nos méritos aqui para ser um pouco mais rápido, porque eu sei que eu falo demais, mas existe uma sessão de abertura que seria um acordo onde os mediadores apresentam para os mediandos e para os procuradores, tá? Como é que funciona toda a metodologia, como é que vai acontecer aquela reunião. E isso é muito importante, é o momento que eles têm também de explicar o papel de cada um. Que o conciliador e o mediador são eles que estão ali como os organizadores, os responsáveis pela sessão, tá? E os advogados é um papel mais técnico, é aquele papel onde eles prestam auxílio técnico, ajudam na construção do termo, orientam os clientes, mas o momento da conciliação e o momento da mediação é o momento das partes, é eles que vão ser os protagonistas daquele acordo, daquela solução. Ou, de repente, não necessariamente, não tem solução para tudo, né, pessoal? Às vezes não acontece acordo, tá? Outra vantagem, mais satisfação e, por consequência, rapidez e economia, propiciando muitas vezes a preservação da relação e uma melhor compreensão da disputa. Porque, às vezes, só no litígio, a pessoa não entende que, de repente, a situação não era tão grave quanto elas colocaram ali no processo, porque eles estavam os dois na posição de defesa, cada um apresentando o seu posicionamento. Mas no momento que os mediadores ou os conciliadores entram em ação, eles conseguem mostrar para os participantes que a coisa não era tão assim como eles viam, porque tem um terceiro que vai ter um olhar diferenciado e imparcial, e vai acabar refletindo, fazendo com que os mediandos reflitam nessa situação e muitas vezes vão restabelecer, inclusive, vínculos que anteriormente existiam e estavam extintos. É possível buscar a conciliação e mediação sem necessitar o juizamento de um processo no judiciário? Sim, pessoal, é possível, tá? É possível realizar uma conciliação ou uma mediação civil ou familiar pré-processual, tá? E como que isso aí é feito? Em primeiro lugar, é chamado de pré-processo, ou seja, é antes de chegar a judicializar, tá? É uma tentativa que as partes têm de resolver o problema sem o ingresso de uma ação judicial, porque vai ser somente uma sessão de conciliação, de mediação civil ou de mediação familiar, e, de repente, ali já vai ter a solução. Essa sessão não há necessidade da constituição de um advogado, mas se a pessoa se sentir, achar que quer constituir um advogado sem problemas, os advogados também poderão ingressar com pré-processo no Sejusc, como uma tentativa de resolução, tá?
E agora nós temos uma novidade, que eles podem fazer por meio de um link eletrônico que vai estar na próxima tela, e caso houver acordo, tá? Aquele acordo já vale como título executivo. Esse é o link, pessoal, logo do pré-processo. Da onde vocês estiverem, tá? Vocês poderão ingressar com o processo. É tudo autoexplicativo. Até eu vou pedir para vocês, se caso alguém tiver interesse, nós estamos enfrentando algum problema com o setor da informática do Tribunal de Justiça, tá? Mas, se alguém tiver alguma situação, alguma demanda que queira resolver, nós deixamos algumas pautas em aberto, ao menos deverão estar abertas, tá? Para ainda agora para o mês de junho até 14 de julho. Isso, num primeiro momento, em fase de teste, tá? Vocês vão acessar esse link, dependendo se for uma situação, como eu expliquei para vocês, se for somente resolver a demanda em uma conciliação, se for uma demanda que envolva algum tipo de vínculo, é uma mediação civil, e se for uma demanda que envolva vínculos familiares, é uma mediação familiar, tá? O que acontece? Vocês vão preencher esse link ali. Só volta um pouquinho, Fernanda, por favor. Aí, tá? E qual vai ser a vantagem? Foi involuntário. Oi? Não, bem Desculpe, tranquilo. foi involuntário aqui. Bem tranquilo, tá? Quando no momento que a pessoa preencher esses campos, ela já vai sair com tudo preenchido, tudo pronto, tá? No finalzinho vai sair a data da sessão, o horário, tá? Até eu estou pedindo para o pessoal, porque como o METS, que é o programa que cuida desses pré-processos, ele não foi feito para uma época de pandemia. Então, eles não se deram conta, então tem alguns quesitos que não são obrigatórios na hora de vocês preencherem. Mas como nós estamos realizando, como todos sabem, não, qualquer tipo de situação pode ajuizar um pré-processo, sim, Fernando. Ele é bem abrangente, tá? Então, assim, ó, esse pré-processo, num primeiro momento, o METS não sabia que o pessoal que cuida do METS, né, os programadores, não se deram... Esse pré-processo... David, não necessariamente precisa de um advogado. Se a parte quiser ingressar por meio de um advogado, tranquilo. Mas se não quiser utilizar a pessoa do advogado, também não é obrigatório, tá? Inclusive nas mediações familiares, tá? Ele serve para conciliações, tá? Mediações cíveis, mediações familiares. Estamos nos separando, tem alguma coisa para dividir, a coisa também num consenso, até para ficar registrado, porque às vezes a gente faz a coisa muito na palavra e depois a gente não terá certeza que vai haver o cumprimento, para ter a garantia daquele título executivo, faz por meio de um pré-processo, porque aí o acordo vai valer como título executivo. Retomando, o METS, então, não sabia que nós teríamos essa pandemia e teríamos que apelar para as sessões virtuais. Então, existem alguns quesitos que eles não têm como obrigatórios, mas eu estou pedindo para o pessoal, até eu fiz uma entrevista para TV Justiça, que o doutor me indicou, e eu pedi para o pessoal... Na realidade, Edson, eu não sei, não te diria que tira o serviço do advogado, porque na realidade eu acho que serviço tem bastante. Qualquer profissional, quando é bom na área, com certeza vai ter serviço. E como eu te disse, como eu te falei antes, não necessariamente a pessoa precisa ir sem a presença do advogado. Se quiser, o próprio advogado, ela pode procurar o advogado e o advogado, em vez de ingressar com a ação judicial, ele vai, ao contrário, ele vai demonstrar para o cliente dele que ele é eficiente, que ele vai resolver a coisa rápida e vai ajuizar um pré-processo. Porque imagina como o cliente vai se sentir satisfeito. Eu não estou conseguindo ler todos os comentários, tá? Mas imagina o cliente da Fernanda chegar lá
e a Fernanda demonstrar esse serviço para ele, na hora, não, só um pouquinho, eu resolvo o teu problema. E aí, no final da conversa, ela está aqui, ó, tal dia, tal hora, mas como eu achei que a senhora recém estava analisando a situação, então eu acho que isso aí não vem como não vai tirar trabalho dos advogados, ao contrário, vai ser um sistema, bem-vinda, Jussara, vai ser um sistema multiportas, tá? O advogado pode usar essa ferramenta. David, na realidade, tu diz o advogado fazer um pré-processo, ele pode tentar uma conciliação ligando para outra parte, tentando resolver. Só que essas ferramentas, a pergunta que tu falasse ali em relação às ferramentas, quem saberá utilizar são os conciliadores, os mediadores, porque eles passaram por um curso, por um estágio, pela parte teórica e prática. Mas os advogados poderão utilizar, sim, desse link para o ajustamento das suas respectivas ações. E, com certeza, vai ter um trâmite mais rápido e, como eu disse para vocês, eu acredito que as partes vão sair mais satisfeitas, tá? Mas, retomando ali, o pré-processo, o que acontece? No sistema METS, ele não é obrigatório colocar o telefone e o e-mail de ambas as partes. Mas a gente está pedindo, se acaso vocês forem ajuizar alguma coisa, que vocês coloquem o telefone do autor, do requerente, do requerido, e de preferência, se tiver e-mail, melhor. Por quê? Porque aí a forma que o Sejusc acha, porque se de repente a gente não consegue realizar a sessão, como aconteceu casos, que o doutor Sérgio estava presente, agora nas nossas mediações, que nós ligávamos na hora ali para o advogado. Doutor, nós estamos aqui esperando, ou ligávamos para o cliente e conseguíamos resolver. E às vezes era simplesmente um probleminha de conexão que eles não estavam conseguindo. Então eu peço para vocês, se vocês forem ajudar preferencialmente, é lógico que se vocês não tiverem, não tem problema, até porque o documento que sai do METS é um documento padrão. E no documento do METS a gente não tem como avisar a outra parte que a sessão vai ser virtual. Então, a gente precisa fazer um contato telefônico ou por e-mail, como demandado, para avisar ele que vai ser virtual, porque o METS não foi, infelizmente, não permite os campos, porque é tudo pronto. No momento que vocês terminarem de ajuizar a ação, automaticamente já vai disparar uma carta para o correio, intimando a outra parte da data da sessão. Mas só que não vai com todas essas peculiaridades aí que está sendo de forma virtual. Verdade, Daniela. A Daniela também, muitas vezes, nas sessões que ela participou, a gente conseguiu ligar para as partes. Nós fizemos uma sessão que uma das partes estava no Rio de Janeiro, a outra parte estava aqui em Caxias, advogado em Porto Alegre, e mesmo assim a gente conseguiu. Eu acho que eu acabei de responder a tua pergunta, David. Acredito, tá? Não necessariamente todos precisam morar em Caxias. Pode morar porque como esse recurso é um recurso utilizado pela internet, que pode ser acessado via celular, computador, notebook, tablet, então não necessariamente precisam residir todos na mesma cidade. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. A Valesca colocou... David, como eu falei antes, como ele ainda não é um processo, então não existe uma citação, tá? Ele é um pré-processo, é uma forma de tu tentar resolver aquela situação antes de judicializar. Então, ele não é um processo, tá? Então, não existe citação, mas é feita pelos correios, sim. É uma carta convite que as partes recebem e recebem via correio. A Valesca respondeu, por exemplo, ela é nossa mediadora daqui de Caxias e está fazendo sessões lá de Porto Alegre. Tá? Então, tanto os mediadores como os mediandos podem estar em outras comarcas. Pode passar. Se tiver alguma pergunta, pode ir me mandando. E qual o custo desse pré-processo, pessoal? As partes pagarão somente pelo serviço, caso o serviço de quem? Não vão pagar custas, não vão pagar nada. O que elas vão pagar? Elas vão pagar
o valor da conciliação, que é os honorários do conciliador, ou o valor da mediação, ou da mediação familiar, que existe uma ordem de serviço, tá, feita pelo Dr. Sérgio, que fixa esses valores, mas isso não quer dizer, pessoal, se as partes realmente conseguirem provar que elas não têm condições suficientes de pagar, o valor é bem irrisório, tá? O valor máximo, eu acho que chega em R$380, que é dividido por 2. Então, dá tipo R$190 para cada parte. Eu acho que nem chega esse valor, tá? Que seriam as 10 ORCs. Mas, se de repente as partes não tiverem condições de arcar com esse custo, com certeza a gente vai juntar documentos e não vai ser por isso que a gente vai deixar de fazer. O objetivo do Sejus é prestar um serviço aos cidadãos. Agora eu vou falar um pouquinho, porque de repente vocês podem estar se perguntando, eu queria ser conciliador, eu queria ser mediador familiar, então eu coloquei aqui, o que é necessário para me tornar um conciliador ou mediador judicial? O conciliador, qualquer um de vocês pode ser. Qual é o pré-requisito? Basta estar cursando qualquer curso de nível superior. Qualquer curso que vocês estejam cursando, tá? De nível superior, pode fazer o curso de conciliador. O que acontece? O NUPEMEC aceita somente cursos realizados pelo próprio NUPEMEC, que são as servidoras do Tribunal da Justiça que dão, tá? Às vezes a gente consegue esses cursos gratuitos, outras vezes elas fazem parcerias e aí é pago, tá? E também eles estão validando os cursos que são oferecidos pelas júris, tá? Também eles estão validando. Que eu saiba, são somente os 2 cursos que eles aceitam, porque tem o período de estágio. E aí o período de estágio é feito nos próprios Sejus, conosco ali. Mediador civil, o requisito é ter, no mínimo, 2 anos de formação em qualquer curso de nível superior, tá? E para ser mediador familiar, já tem que ter feito o curso de mediação civil. Esses são os requisitos. Até, Fernanda, vou só colocar um adendo. Não precisa voltar. Que eu não sei, porque eu tinha pedido, eu fiz os slides, tá? E eu pedi para a estagiária colocar uns desenhos. Só que, pelo que eu estou vendo, os desenhos não vieram, tá? Não sei se, de repente, depois, no final, não vai haver alguns desenhos soltos aí, tá? Porque não sei o que aconteceu. Eu acho que foi na hora de... Eu acredito que talvez os desenhos não tem mesmo. Eu abri ali no final e só tem os dados. Melhor. Sim, eu estava observando. Aí agora eu lembrei, porque imagina no final você começar a ver um monte de desenho, aí eu vou ensinar vocês a pintar, tá? Tá. O Sejusc de Caxias também, pessoal, oferece as oficinas de paz, tá? Que é um projeto do CNJ, que foi desenvolvido por uma juíza de Brasília, a doutora Vanessa, e foi distribuído para todos os tribunais do país. Esse projeto é dividido em 2 partes, que tem as oficinas de pais e de filhos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ainda não possui as oficinas de filhos, tá? Então, somente possui as oficinas de pais. Elas eram realizadas em 2 semanas distintas. Numa semana vinha um dos envolvidos e na outra semana vinha outro. E era presencial. Elas têm uma duração de 4 horas, que foi aquela palestra que eu dei para vocês aí, que vocês lembram, né? Mas para aqueles que eu não estavam naquele dia, essas oficinas são direcionadas às pessoas que estão passando por processos de separação judicial ou dissolução de união estável e estão encontrando dificuldades para questões ligadas aos filhos, mas principalmente nas questões ligadas a casos de alienação parental, porque você sabe que acaba o vínculo de conjugalidade, mas aquele vínculo de parentalidade continua e queiram os envolvidos ou não, eles vão ter que ter inteligência emocional para lidarem com essa situação. E esse é o objetivo das oficinas de paz.
Só um pouquinho. Para substituir pode colocar, ou pode perguntar, Fernanda, que eu não consegui ler a tua pergunta. Pode. Quero perguntar o seguinte, se existe, já que vocês estão com tantas frentes novas, existe algo nessas ferramentas tecnológicas para substituir ou complementar a oficina de parentalidade, já que agora também parou completamente, ou vocês entendem que não teria como fazer isso de uma maneira que não fosse presencial? Não, como tu sabes, o Sejusc de Caxias do Sul é 220 por hora, né? Então, já de antemão, estou avisando vocês que a partir do dia 6 de julho, nós vamos ter as oficinas de parentalidade também de forma virtual. Hoje eu recebi uma ligação da secretária doutora Milene, e aí foi nos proposto esse questionamento. E como nós estamos agora numa correria, porque mais uma novidade que eu vou passar para vocês, tá? O doutor Sérgio conseguiu o nosso Sejusc, que vai ser regionalizado, então vai abranger mais, no mínimo 6 comarcas mais, e nós estamos nessa correria, organizando. Sim, perfeito, Valesca. E muitas vezes, bem interessante que a Valesca colocou, tá? Que dependendo do caso, nas próprias mediações familiares, elas encaminham para as oficinas de parentalidade, tá? Mas nós havíamos combinado com a doutora Milene o contrário, de antes de ter a sessão de mediação familiar, ela encaminhar para a oficina, porque ali na oficina é o momento que eles têm de clarear muita coisa, porque eles conseguem se desarmar das suas razões, dos seus, então eles já vão mais preparados para a sessão de mediação familiar. Mas se por acaso eles não passaram ainda por uma oficina de parentalidade e as mediadoras constatarem isso, eu até peço para elas que, dentro do possível, sempre encaminhem, porque vai ser útil não só para eles, ou até para um próprio familiar, um irmão, um vizinho, alguém vai passar por essa situação. Hoje eu não vou entrar no mérito, eu contei para vocês as situações que eu vivenciei, tá? E eu sei o quanto é difícil um processo de separação. Então, a gente tem as sofrências, as dificuldades de lidar com as questões, as crises existenciais existem, e a gente realmente, as oficinas contribuem bastante. Então, Fernanda, voltando, eu estava te falando, nós agora vamos bolar um e-mail. Provisoriamente, eu disse para a doutora que desse o meu celular, que a gente cria um link, e eles entram em contato comigo, eu envio os links. Num primeiro momento vai ser assim, mas eu acredito que dentro de breve nós vamos ter uma sala fixa para essas oficinas, uma sala virtual, tá? Fixas para essas oficinas e aberta também à comunidade, porque muitas vezes as pessoas estão lidando com situações de alienação involuntária nos próprios lares, embora às vezes não haja uma separação, mas existe aquela situação de que há um conflito interno naquela casa e os filhos acabam sendo as vítimas, né? Porque acabam tendo que tomar partido e criando situações que vão ter reflexos futuros. Então, a gente vai abrir, inclusive, eu não conversei com o doutor, mas a minha ideia estou conversando agora, tá? Da gente, de repente, abrir para a comunidade, para cumprir exatamente essa função de cidadania que é uma das atribuições do Sejusc. Nós tínhamos também nas oficinas, agora a gente vai ter que refazer esse projeto, já estava tudo certo, que nós tínhamos fechado um convênio com a FSG na parte de terapia ocupacional e também com o setor de psicologia. Agora nós vamos ter que refazer esse projeto e estamos abertos a quem quiser ingressar nessa empreitada com a gente, tá? Não é exclusividade de uma única universidade. Então, assim, ó, se qualquer universidade tiver interesse, entre em contato que nós podemos fazer uma parceria, porque muitas vezes tem casos que a gente percebe nas oficinas que há necessidade de ser encaminhado para um psicólogo, para um terapeuta,
e as pessoas não têm condições de arcar com essas despesas, tá? Então, fica aí a sugestão. Os contatos do Sejusc. A Japa, muito importante nas oficinas, que como percebe que os sintomas gerados nos filhos são muitos. Verdade, Fran. Até eu contei da outra vez que eu estive na IFTEC falando sobre as oficinas de parentalidade, mas os reflexos são: eu sou filho de pais separados, a minha mãe, de forma involuntária, sempre fez alienação parental, e eu sofri os reflexos disso. E você sabe que essa alienação parental, geralmente, quem comete, ele não acha que ele está fazendo alienação parental, ele está protegendo. Então, vem tudo no nome de uma falsa proteção, mas as consequências disso virão depois. Eu estou fugando um pouco do assunto, porque o assunto era mais dívidas, né? Mas eu acho que é algo bem importante, de bastante relevância. Vamos abrir um parênteses aí nessa parte das oficinas. E eu tive uma aluna, o ano passado, quando eu lecionava numa escola daqui do estado, eu tive uma aluna que ela dava problema com todos os professores e com os próprios colegas. E aí, um dia, eu chamei ela para conversar e disse: fulana, o professor nota que a forma como tu age, tu está querendo dizer, olha eu aqui. E aí ela começou a chorar e realmente ela disse: professor, tu foste o único que conseguiste ver que realmente eu agia dessa forma para chamar atenção, para ver se alguém estava disposto a me ouvir. Aí a gente conversou, a gente se tornou amigos, sempre ela vinha me contar o que acontecia, eu tentava ajudar dentro do possível, e realmente é bem importante, porque os reflexos vêm. Muitas atitudes que às vezes hoje eu tenho, depois de 15 anos, né, que recém vou fazer 16 anos, sou novinho ainda, né? Brincadeira, né? Com 44 anos eu ainda tenho reflexos de situações lá da alienação parental feita no passado. Então, por experiência, a gente procura sempre alertar os pais que não o cometam. E em contrapartida, muitas vezes não é caso de alienação, mas mera consequência de conflito. Verdade, Fran. Porque também, como está bastante em voga esse tema da alienação parental, qualquer coisa é alienação parental. E muitas vezes nem tudo é alienação parental. Tem que apurar bem os fatos para ver se realmente se enquadra num caso de alienação parental que pode chegar ao ponto de gerar uma síndrome, que é uma doença, tá? Então, os contatos: o meu e-mail é fjlp@tjrs.jus.br, tá? O setorial do Sejusc de Caxias do Sul, sejusccsx@tjrs.jus.br. Ali está errado, pessoal. O meu telefone pessoal é 55DDD, tá? Se precisarem mandar o WhatsApp, precisarem ligar sem problemas, estou à disposição. Alguma dúvida? 55. Obrigado, Fernanda. O restante do número está correto. Eu havia arrumado, não sei o que deu, tá? O telefone do fórum, 3228-1988, ramal 1611 é o meu ramal. Estou à disposição, sempre que precisarem, tá? Agradeço o convite, agradeço também a Fernanda e a universidade, e não sei se alguém tem alguma pergunta, se estamos encerrando, estou à disposição. Vou abrir o áudio, então, para agradecer desde já, né? Essa exposição. Com certeza tem muita pergunta para fazer ainda, e o objetivo era este mesmo: trazer um pouco do que é o Sejusc, falar pontualmente do pré-processo, porque ele é ao contrário do que falava o David no primeiro momento, e depois ele entendeu, né? Não é algo contra o advogado, e sim mais uma ferramenta. Então, pode-se prestar mais um serviço, uma forma diferente, e falar das outras searas, que não só aquela que nós temos como o gatilho inicial, que é negociar ou falar de dívidas. É bem importante, porque a nossa jornada teve como objetivo educação financeira, mas por vezes o ambiente em que a pessoa está, e nós vimos em outros momentos também, fazem com que ela tenha problemas, inclusive financeiros.
Logo, fazer este gancho, trazer essas informações que tu e que as demais mediadoras também falaram, né? Que a Fran falou, que a Valesca falou, são bem importantes para nós que estamos aqui e para quem vai escutar isso depois, durante as suas aulas, né? Que não pôde acompanhar a nossa atividade ao vivo, porque aí sim a gente consegue o primeiro ponto da história de fazer o planejamento que vai sair do papel. Avaliar se eu sou endividado, se eu tenho uma saúde financeira adequada e se a minha saúde mental, se o meu ambiente familiar permite que eu comece a fazer essa transformação, que cada um sabe como será, né? E aí... Inclusive, Fernanda, vou só te cortar um pouquinho, porque agora realmente eu vi que deu um probleminha no slide, tá? Que faltou um item. E, na realidade, como tu falaste, tá? Desculpa te cortar e voltar novamente, mas agora eu vi que é bem importante esse item que faltou. O que acontece? Muitas vezes vocês estão enfrentando uma situação, tá? Estão tentando fazer essa renegociação, estão tentando ligar para o credor de vocês e não estão conseguindo. Houve um caso, por exemplo, de um pré-processo, que era uma pessoa lá do Pará, que na realidade nem houve o pré-processo. Você sabe que eu procuro falar bastante, e aí a empresa recebeu a notificação por e-mail, e eles me ligaram, deu a causalidade que fui eu que atendi a ligação, e aí eles arguiam o seguinte, que como é que eles iam vir de lá do Pará para uma sessão, mas eles exigiam que a outra parte fosse lá no Pará para rescindir o contrato. Aí eu coloquei, eu digo, sim, mas é uma questão assim de empatia, vocês analisem o seguinte, para vocês fica difícil, eu concordo que fica difícil, mas e como fica a situação da parte que por situações econômicas veio residir em Caxias, arrumaram um emprego aqui, eles estão demonstrando interesse em negociar a dívida, porém eles não têm como fazer esse deslocamento até o Pará, sabe? E aí o que aconteceu? Não chegou a haver não houve nem a sessão. Eles acabaram me ligando e pedindo se eu podia entrar em contato com a outra parte, que eles tinham uma proposta, e a gente fez o acordo, não houve nem mediadores, eu intermediei a situação ali. E tem a situação, pessoal, do superendividamento, que isso aí é o que vai acontecer, foi esse link que faltou. Tá? E o que é o superendividamento, pessoal? É quando tem uma pessoa que está com N dívidas, devendo para vários credores, e ela precisa achar uma forma, ela tem interesse de pagar, mas ela ganha um valor X, tá? E desse valor ela tem que tirar para a subsistência dela, os gastos que ela tem, e sobra algum pouquinho, às vezes sobra, outras vezes não. Então, o superendividamento é algo bem complexo, tá? Aí entra também a participação dos alunos do serviço social, que a gente tem interesse de fazer um projeto nesse sentido, mas tem que fazer uma análise da realidade, porque depende da vontade tanto dos credores de receber conforme aquela pessoa tem condições, quanto daquela pessoa que ela vai ter que readequar certos hábitos, porque muitas vezes ela tem o costume de gastos excessivos, ela tem diversas situações que levaram ela àquela situação de superendividamento. Então, tem que haver uma análise daquela realidade, tá? Porque não adianta, por exemplo, ela ganha um salário mínimo e os credores, ela tem 6 credores ali querendo receber e juntando a proposta que eles apresentaram naquele momento, vai meio salário mínimo daquele que ela recebe, ela vai ficar só com aquela outra metade. E aí nós temos que pensar nas vivências dessa pessoa, se ela vai conseguir sobreviver com o que sobra. E tem que ver que há um compromisso, porque aquilo ali já era um título executivo, que na realidade ela já estava devendo, ela já tinha um, vai ter mais outro. Então, assim, então é uma forma que também existe a possibilidade, que a gente junta vários credores, mas isso aí, como eu disse para vocês, é um projeto que a gente, por enquanto, não implementou aqui em Caxias, porque nós precisamos fazer uma junção com outras áreas do conhecimento para a gente fazer análise dessa realidade. E depende da vontade de ambos. Depende da vontade do devedor de querer mudar e, a partir dali, traçar um projeto para quitar aquelas dívidas,
de forma gradual, lentamente, de acordo com a sua realidade, e existe também a vontade, depende da vontade dos credores, porque, de repente, os credores não querem receber um valor ínfimo, que é o que está dentro da realidade daquele devedor, mas muitas vezes acabam não recebendo nada, né, porque eles não têm nada para executar e acaba se perdendo. Então, ainda eu acho que é uma forma razoável de ambos serem favorecidos por essa situação do superendividamento. Eu acho que agora sim, ao menos eu fecho. Sim, até porque essa parte é a mais importante para contextualizar. Antes de prosseguir, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu gostaria então de pedir para o Dr. Sérgio, se puder contar para nós como é esse desafio de sustentar um projeto diferente, afinal de contas, certamente não seja algo muito habitual no meio, né, entre os magistrados, adotar audiências por videoconferência, romper um paradigma dessa forma, assim, que ele nos conte como foi, enfim, nos fale um pouquinho dessa experiência. Estão me ouvindo, pessoal? Estamos. De antemão, peço desculpas pelo eventual ruído aqui, que eu estou em casa, né, estou criançada aqui. Realmente foi uma situação bem diferenciada. Eu assumi o Sejusc na metade do ano passado. Primeiro, boa noite a todos e dar os parabéns aí pela iniciativa da Fernanda, pela palestra e pela nossa aula aqui, do Flávio. Acompanhei praticamente a íntegra. Então, na metade do ano passado, eu iniciei a coordenação do Sejusc. Já vinha de alguma experiência de conciliação, por causa do Justiça Especial Civil, que eu sou quase uma década titular, né? Mediação era uma coisa que eu não tinha trabalhado ainda, já tinha curso. Desde 2009 eu tinha formação, mas não prática, só formação teórica. Vimos um trabalho bastante intenso, com as sessões presenciais, colhendo bons frutos, iniciamos um trabalho bem intenso também na área da família. E aí, de fevereiro para março, aconteceu essa situação, né, totalmente imprevisível, né? E aí nós tivemos um primeiro baque, ali, uns 30 dias de paralisia. Todo o judiciário ficou nessa situação, né? O que vai acontecer? É como nós vimos que a coisa não ia se resolver rapidamente, né? Era uma pandemia aí com contornos desconhecidos, não se sabe até hoje, a gente ainda não sabe até quando, né, nós vamos conviver com essa realidade bastante restrita. E aí, então, passado um mês, a ficha caiu, a gente viu, vamos partir, então, para outras alternativas, né? E aí, antes, inclusive, de vir a plataforma Cisco, Webex, aquele do CNJ, né, nós começamos com o Zoom, com algumas experiências em outras comarcas, e começamos a fazer. E no início foi realmente difícil para todos nós a compreensão dessa nova realidade. A gente achou até, eu tinha uma visão mais pessimista no final, a realidade aí foi bem melhor do que eu previa, no sentido da adesão das partes compreenderem, né? Deu para ver realmente que em todas as classes aí culturais, sociais, o manejo da internet, né? Esses aplicativos, ele tá bem consolidado, o que gerou, acho que mais de 90% das audiências que nós fizemos, elas foram positivas, quer dizer, não houve a pessoa que não teve condições de ingressar. Claro que houve advogados e partes que se surpreenderam com essa sistemática, tiveram alguma restrição, mas, em linhas gerais, a receptividade foi muito boa. E nós conseguimos dar vazão aos processos que a gente achava que seria inviável, né? E nós conseguimos não só realizar sessões, mas com qualidade, com efetividade. Evidentemente que não é a mesma coisa que aquele olho no olho presencial, né? A questão corporal, o movimento, alguma coisa que a gente tem mais condições de atuar. Evidentemente, com uma tela, né, e com eventualmente dificuldades técnicas, não é a mesma coisa. Mas nós tínhamos ou isso ou nada, né? Era isso ou não realizar o ato. Então a gente ficou bastante satisfeito com os resultados. Claro que uma situação que não é a ideal, mas se eu fosse puxar para março, né, agora em junho, passar 3 meses, eu não achei que nós teríamos conseguido fazer tantas sessões. E já, como acho que, não sei se o Flávio já comentou, a gente pautou VAR, a gente está pautando até setembro, né?
nós já estamos com uma pauta bem grande de sessões todas elas virtuais, agora as oficinas parentais também virtuais. A gente conseguiu fazer um programa aí já para o segundo semestre nessa nova realidade. E ela está tendo resultados, e isso me deixa bastante satisfeito, né? Evidentemente, melhor é que não tivesse a pandemia. Mas, havendo a pandemia, as soluções que a gente está conseguindo aí, que está apresentando, estão demonstrando assim, surpresas bem boas. Os resultados são bons, né? O feedback que a gente tem nas próprias sessões que são realizadas, de conversa com os advogados, com as partes, tem sido, em geral, de elogios. E realmente bastante longas, o Flávio comentou, as sessões são muito longas, porque além da questão de todo aquele início, das conversas, tem toda a questão também de testar som e explicar o procedimento, então fica bastante longa. Se a pessoa quer fazer uma sessão rápida ou tem problema com o tempo, né, realmente é bem mais slow, é uma coisa mais lenta para ter algum resultado. Mas, em linhas gerais, eu estou bem satisfeito aí e até aproveito que grande parte dos participantes aqui são nossos mediadores, conciliadores, estou satisfeito com todos eles, né, que abraçaram, os que estão aqui, inclusive, são aqueles que têm atuado bastante nas sessões por esses métodos, né, por esses aplicativos. Então, a experiência é bastante boa, o desafio é grande, mas até o presente momento, eu acho que a gente está conseguindo dar conta do recado. Legal, é importante porque aí, e o fato de vocês participarem, né, doutor, o senhor participar, os mediadores participarem, o Flávio, que é braços, mãos, cérebro dessa história toda, participar, para que as pessoas vejam, porque de certa forma nós também tivemos esta resistência, né? Nós, até o dia 14 de março, tínhamos aulas presenciais, e aí os alunos se adaptaram, os professores se adaptaram, coordenadores, direção, tudo. Então, é legal ver que no ambiente do judiciário também aconteceu, pelas mesmas ferramentas até, e que vocês tragam esse resultado tão positivo. Nos dá motivação para... Para nós foi claro. Bem gratificante, né, Fernanda, que nós somos os pioneiros, praticamente, inclusive, nas nossas sessões de mediação, né, doutor Sérgio? Contamos com a presença de pessoas de boa parte do Estado que se utilizaram das nossas sessões para aprender. Então, assim, ó, foi bem legal para nós essa visibilidade do trabalho do Sejusc de Caxias do Sul. Mas, como eu disse, né, nada seria realizado se não fosse o apoio incondicional do doutor, que acompanhou as sessões de mediações familiar das 9 da manhã às 20 horas, imagina. Então... É que, na realidade, a pandemia ela tem algumas coisas ruins, né? Mas algumas coisas também que acabam ficando positivas. A gente faz do limão uma limonada, que no fórum eu tenho uma série de outras atividades, audiências e outras varas, né? Que me impedem de ter esse acompanhamento. Agora, nessa realidade de home office, eu boto um fone de ouvido, né? Agora eu estou com o celular, por exemplo, ou estou com o notebook, às vezes estou caminhando pela casa, fazendo outra coisa, despachando o processo, e com o áudio da sessão junto, né? Então a gente acaba fazendo multitarefas, né? Então eu nunca tive tão presente, né, nas sessões e tendo contato com os mediadores e os conciliadores, principalmente mediadores, como nesse período, né? Então esse lado foi um lado positivo. Eu conheci muito mais a fundo detalhes, características de mediadores, algumas questões ali envolvendo até repetições de casos, né, processuais, que a gente acaba criando aí alguns atalhos por essa presença que ficou bem mais prática. A gente tá restrito em casa, mas tem essa vantagem de que tudo é bastante ágil. Até por exemplo, eu vi mais de um advogado comentando, não lembro o nome do advogado, mas até disse o seguinte: olha, por mim eu até prefiro fazer as mediações virtuais, porque é questão pessoal, de deslocamento, para ela ficou mais fácil a realização do ato que indo até o fórum. Sem contar aquelas situações, nós temos sessões com pessoas em São Paulo, teve um rapaz no Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre, quer dizer, sessões que não seriam, na realidade, executadas se não fossem pela via virtual. Então, realmente foi uma experiência muito, muito gratificante para todos nós, a gente aprendeu muito, né? Eu também aprendi muito dessa questão dos sistemas que eu não conhecia, né? E é algo que eu acho que o segundo semestre vai ser, se não for exclusivamente assim, vai ser preponderantemente as sessões virtuais, né? Pelas limitações que a gente vai ter de afluxo de pessoas, né? De aglomeração. Então, acho que vai ser uma experiência que ela vai ainda prosseguir por um bom tempo.
A gente, na disciplina de introdução ao direito, os alunos têm que fazer uma atividade, alguns que estão aqui assistindo já passaram por ela, que é gravar um vídeo, entrevistar alguém do direito e tem um rol de perguntas e gravar um vídeo. Então, era meio que uma entrevista, tinham que descobrir ferramentas e tudo mais, né? E aí, durante a primeira aula, quando eu falava da atividade, eu dizia, porque um dia vocês vão ver que todas as audiências vão passar a ser virtuais. De repente, este semestre, a data da apresentação do trabalho, estávamos todos assim já. E o legal disso foi que, ainda eu falava, né? Tem alguns poderes que vão demorar um pouco mais, provavelmente na justiça estadual vai ser algo que vai demorar mais para acontecer, apesar de terem algumas pontuais que já são assim. E aí vem vocês, que são, teoricamente, a parte mais simples no trato do Poder Judiciário, são ações mais singelas, são ações mais triviais e apresentam a ferramenta antes de todos os demais. Vejam só que como é importante, e por isso que eu falava de romper paradigmas. Não só claro, porque no judiciário, mas para nós. A crise faz a gente achar soluções, né? A própria questão da regionalização que o Flávio falou, de auxiliar outras comarcas, porque realmente a gente viu que ou a gente se solidariza ou vai ficar totalmente travado o judiciário nessas demandas que precisam da audiência. Eu sou titular do Juizado Especial Civil desde 2011, e a gente também trabalha necessariamente, pelo menos, com uma audiência para cada processo, né? O rito exige uma tentativa de conciliação, pelo menos. Então, nós também já nos adequamos a isso e agora, os próximos 3 meses, vão ter um média de 500 audiências mensais, todas elas virtualizadas. A pauta já está toda ela, porque nós tínhamos até semana retrasada 1.700 processos aguardando designação de audiência. Então, se a gente não toma uma atitude, a gente não consegue, é uma bola de neve, a gente não consegue dar a volta. Então, a gente teve que resolver isso aí. E o JEC, nos próximos 3 meses, até início, metade de setembro, está todo ele virtualizado e pautado. 1.500 sessões. É a nova realidade. Eu ia pedir para o Flávio, ou não sei se é o Flávio, se são os mediadores, se é o doutor que ia falar, né? E o que a gente pode esperar? Podemos continuar? Eu sou uma dessas que já falou que prefere virtual, por conta do que os clientes falaram. Não todas, mas na justiça, né, na justiça estadual, na justiça comum, e os temas que vocês trabalham, para nós, os clientes têm aceito melhor, né? A reação deles é melhor para quando a gente fala que não vai estar todo mundo no mesmo ambiente. Vocês vão nos deixar felizes e dizer que vai continuar, Flávio? Quando Sim, acabar doutor... isso, continua? Não. Mesmo pós-pandemia, o doutor disse que essa modalidade... Na realidade, a virtualização veio para ficar, a tecnologia da informação está aí e nós vamos continuar sim. O doutor nos autorizou a continuar. Sim, vai ficar trabalhando no mínimo em concomitância, né, em simultaneidade. Naquelas situações que uma parte é de outra comarca, ou até pede, né, por uma questão de comodidade ou de racionalizar o seu serviço no seu escritório, por exemplo, pedindo, não vejo problema nenhum. Né? A gente vai sempre trabalhar com essa ferramenta aí que veio para ficar. Porque eu digo que agora ela é exclusiva, né? Não tem o plano B, é somente a virtualização. Claro, vai ter momentos ali que a gente vai trabalhar também com a pauta presencial, as oficinas de parentalidade é importante que sejam presenciais, né? Por toda uma questão aí de exposição, mas as sessões virtuais, as audiências também virtuais, elas vieram para ficar. Acho que essa realidade ela não volta mais. Ela vai ficar simultânea num futuro que eu não sei se vai ser breve ou médio prazo, vão ser simultâneas com as presenciais. Por enquanto, elas são a nossa única salvação. Verdade. Agora com áudio, sim. Obrigada, doutor, por aceitar. Cada noite que aparece alguém, eu puxo mais um, né? Vem como convidado e acaba sempre participando também. Mas é importante ter que a gente consiga romper os protocolos e, ao mesmo tempo, trazer informações e experiências. Flávio, e aí já nos encaminhando para o final, né? Não quero me prolongar muito, apesar de já ter passado um pouquinho do horário, não querendo abusar de ti, mas quero que tu digas a partir dessa experiência, não vou nem falar os parabéns e quanto eu sou fã de toda a equipe,
e do trabalho que vocês têm feito, mas quero que tu deixes aí uma mensagem de quem deve usar ou como nós, advogados, podemos auxiliar vocês, como a comunidade pode aí fazer o trabalho de vocês funcionar ainda melhor, o que tu entendes que a gente precisa saber de postura nossa do outro lado. Não, o Sejusc de Caxias está de portas abertas. Eu creio e vejo que os advogados estão tendo um novo olhar. A gente tem percebido, não sei se vocês viram, nós não tínhamos as redes sociais, tá? Nós criamos faz menos de 2 meses, acho que 1 mês e pouco, e como eu tive, nada a ver, mas só para fazer uma comparação, eu tive um bar, quando eu morava em Alegrete, e o nome do bar era Bombar, tá? E as nossas redes sociais estão realmente bombando, porque os convites chegam aos montes, as pessoas estão elogiando, e eu acho que, como o Dr. Sérgio falou, essas sessões virtuais vieram para ficar, e não só virtuais, né, Fernanda? No momento que as coisas voltarem à normalidade, como o doutor também disse, vão haver sessões simultâneas. Nós contamos atualmente com uma equipe, outra coisa que eu não comentei, de 109 mediadores, entre mediadores e conciliadores. Há diversas pessoas de outras comarcas contatando conosco, querendo fazer parte da nossa equipe, e eu deixo o convite principalmente para os acadêmicos, tá? Nós já fechamos com a FSG e possivelmente esse semestre até nós tivemos 3 estagiários como horas complementares da FSG, valia como eles tinham que fazer um relatório do estágio e valia como nota, não sei se para uma disciplina específica ou se era um trabalho multidisciplinar, mas eram 80 horas que eles tinham que fazer no Sejusc. E mesmo virtualmente eles conseguiram fazer, tá? E agora que nós estamos ampliando as fronteiras, né, acontecendo essa regionalização, a gente espera também contar com acadêmicos da UFTEC, que serão bem-vindos, e para nós fecharmos essa parceria. Qualquer coisa, me mandem um WhatsApp, ligue, mandem e-mail, tá? Porque nós vamos precisar bastante também, e é uma forma de vocês terem contato com essa nova metodologia, né, pessoal? Porque, como eu falei no início, existe no direito aquela cultura do litígio, e essa cultura do litígio está perdendo força para um novo molde de exercer o direito, a nova forma, que é uma forma mais consensual, onde as partes se tornam sujeitos ativos daqueles conflitos que eles mesmos criaram. Então, assim, vai ser bem importante, porque a gente vai romper um pouco com aquilo que a gente aprende na faculdade, que vamos litigar, vence o melhor, e para nós vai ser muito gratificante, como foi esse semestre. Não sei se até alguns dos estagiários da FSG estão presentes, mas eles nos ajudaram muito, tá? E agora esperamos também, além da FSG, contar com participações dos teus estagiários aí, Fernanda. Sim, já estamos nessa negociação, né? O Covid nos atrapalhou um pouquinho. Mas mesmo à distância a gente consegue fazer, tipo, alguns encontros presenciais para passar o formato de como as coisas vão acontecer, e depois segue na modalidade EAD e a gente consegue trabalhar igual de forma virtual. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite que a Fernanda me fez. Foi mais uma oportunidade de aprender um pouco, porque você sabe que cada momento que a gente tem de interação é uma oportunidade de novas aprendizagens. Eu agradeço e me coloco à disposição quando precisar. Nós que agradecemos a noite, esse contato com vocês, como a gente falou, né? E, felizmente, a pandemia atrapalhou, senão já teríamos uma aluna trabalhando com vocês, que está nos acompanhando, que é a Janine. E aí vamos ver se a gente consegue organizar agora para o próximo semestre, que já tenha mais mão de obra nesta obra tão bonita que vocês estão fazendo. E a gente também faz com que daí os alunos entendam que advogar não é litigar, é resolver. Então, exatamente. O exemplo de vocês é muito importante para essa nova geração que vem aí
militantes do direito. Verdade. Inclusive, Fernanda, os nossos estagiários remunerados, vence o contrato deles agora em novembro, saem os 2, e nós vamos escolher, até não sei se agora com essa regionalização, talvez a gente até consiga com o doutor a possibilidade da direção nos fornecer mais estagiários remunerados, e esses estagiários remunerados vão ser escolhidos dentre aqueles que estiverem ali prestando serviço voluntário, porque nós queremos já passar para alguém que já tenha o domínio de como as coisas funcionam, tá? Um abraço para a Carol, que agora estou enxergando ela lá. Abração, Carol. Bom, então, dado o horário, como eu falei, eu vou encerrar, apesar de querer ficar mais tempo aqui, né? Mas vou encerrar esse nosso encontro. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Logo disponibilizarei para os alunos das disciplinas da noite de hoje, os que não puderam acompanhar ao vivo. Se alguém fizer algum questionamento, vou repassar para ti, Flávio. Muito obrigada por aceitar, por tudo que tu trouxeste aí para nós, os mediadores, doutor, os nossos alunos que acompanham, o prof. Daniel, que também entrou aí durante a live, Marcelo, temos alunos do Uruguai também acompanhando, da nossa unidade de lá, e é assim que a gente vai construindo. Um bom descanso para todos, um bom fim de semana, e estamos também à disposição para o que precisarem do UniFTech. Muito obrigado, Fernanda. Qualquer coisa que ficou alguma lacuna, pode me questionar, pode mandar o WhatsApp, estou à disposição, certo? Então, tá certo. Um abraço.